camarada. Beleza, mano? Você perdeu o horário da cozinha pra sala? Oi, desculpa? Você perdeu o horário da cozinha, pegou o trânsito da cozinha pra sala? Bicho, você acredita que eu tava tocando ali de boa, assim? Aí, do nada, eu vejo sua mensagem do zap. Bicho, você não vem? Falei, puta que pariu, eu perdi. Eu tava tocando, cara, de bobeira. Muito bom, Olha é que isso loucura. aí. Desculpa aí. Mas serve pra isso, Desculpa lá bicho. O atrás, mas instrumento serve chegando. pra isso, pro tempo não passar, né, bicho? O tempo passa de forma diferente pra gente, né, Jean? Total, total. Tava falando agora com. Tava fazendo o pessoal um bate-papo com o pessoal do Cifra Clube. E assim, essa coisa da importância da música, né, bicho, na vida das pessoas é muito grande, bicho. É muito grande, assim, a importância que tem de saúde mental, saúde física. Isso aí é uma Total. coisa que é difícil de mensurar, né? Eu gosto do Arismar, que chama, levanta o violão e fala assim, a gente é agente de saúde, né? Total, bicho. Nossa, total isso. Porque, pô, ainda mais nessas épocas que a gente tá agora, que a gente percebe mais isso ainda, né? Ah, com certeza. Porque, tem dias que a gente tá super bem, tá 100%, tem tudo acontecendo, tá rolando, mas tem dia que você tá meio mais ou É, menos, aí você encosta no violão, aí as coisas já dão aquela melhorada, as coisas vão pro lugar, começa tudo a se encaixar. E é isso aí. Acho que para as pessoas que não são músicos e apreciam música, isso deve chegar da mesma maneira, né? A música leva esse acalanto para as pessoas, né? O ideal vai ser o dia que, não sei se isso vai acontecer um puta, dia, né? Não nem sei se fale disso. tecnologicamente é possível, né? Mas é pra gente conseguir tocar junto, né? À distância, Eu né? A gente acho que imagina. vai ser possível, sim, bicho. Eu acho que vai ser, eu acho que vai. É, É uma seria questão de demais, ajuste né? de latência, né? É uma questão de ajuste de latência, na hora que conseguirem. Porque não precisa ser na velocidade da luz, né? É o que eu Exato. imagino. Obviamente, Uhum. eu tô falando aqui do alto do meu zero conhecimento disso, do alto da minha ignorância. Mas eu imagino que assim, não precisa ser zero latência na velocidade da luz, mas que consiga sincronizar, assim. Porque a noção de tempo ela pode ser adequada, né? Se a sua imagem e o seu som estiver chegando para mim no mesmo momento que minha imagem e o meu som estiver chegando para você, independente de se foi no momento que eu criei aquele som ou não, a gente consegue tocar, né? A meu raciocínio é esse. Eu acho que assim, fica mais fácil, por exemplo, se a gente imaginar que eu tô tocando aqui e você tá tocando em cima do meu violão. Aí eu acho que pode ter um ajuste de latência e não ter problema. Eu posso chegar um pouquinho atrasado para você, você tocar junto comigo e o Instagram emitir isso para as pessoas um pouquinho depois, mas a gente toca sincronizado. O problema é eu tocar para você, chegar um pouquinho atrasado para você, você tocar em cima disso, para mim vai chegar Aí já atrasado de é. qualquer forma. Aí já Eu acho que é. uma das pessoas conseguir escutar e tocar em cima e chegar ao vivo pro Instagram é possível. Mas tendo esses ajustes de latência, né? Mas as duas pessoas se escutarem ao mesmo tempo, eu acho que é só se for na velocidade da luz, é isso, né? Se tiver um zero latência, né? Quase zero, for muito curto. O Jacob tem feito umas coisas que eu tenho visto que funcionam, mas é voz e piano, né? E teclado. Então o Jacob Collier, né? Então ele toca, a galera canta do outro lado, mesmo que esteja um atrasozinho, é um negócio mais lento, assim, mas para tocar com beat junto, eu não Eu sei. imagino que deva ser algo mais rubato, né? Deva ser algo mais rubato, não deva ter tanto um beat tão definido para a pessoa. Exato. Enfim, mas, bicho, ninguém acho que tá todo mundo nessa mesma ansiedade aí, né? Essa ansiedade na hora Aham. que a gente puder tocar junto vai ser. Isso vai Também ser vai foda. derrubar a internet, ninguém vai conseguir trabalhar mais, porque vão ficar os músicos todos tocando junto o dia todo, né, bicho? Total, total. Pode crer, bom demais. É isso Jean, aí, meu deixa eu filho. te falar uma coisa, ó. Duas coisas que a live passada, bicho, que a gente fez, eu vou te falar, foi uma das lives. Se eu não me engano, eu tô fazendo hoje minha 50ª live aqui, né? 50. Oh, que beleza aí, ó. É, e Comemorativo.
a nossa live, bicho, foi uma das que mais eu recebi mensagem depois. É mesmo. Eu achei muito legal isso, falando da conversa, da nossa conversa, da parte histórica ali. E houveram duas recorrências de dúvidas, uma para você e uma para mim, e eu queria falar. A sua o pessoal perguntou em relação ao set de cordas, porque teve a live com o Rogerinho, e sempre o pessoal pergunta em relação a esse set de corda híbrido. Eu tive a impressão que você tinha falado em algum momento na live, mas me mandaram duas perguntas assim em relação a como é que você faz esse mix de nylon, chromes e o bordão. Como é que você faz isso? Você quer saber historicamente de onde Não, vem não, no isso? seu violão, no seu violão. Cara, aqui é simples. Eu tenho um jogo de nylon Pro Arte aqui. Um jogo não, né? Duas avulsas, o Si e o Mi. Aí do Sol para cima é tudo aço. Do Sol até a corda Mi, eu uso o jogo, o ECG 023, da Dario Chromes. E aí a sétima é uma avulsa Chromes também, 0,75. Que é bem difícil de achar e em breve a gente vai ter para vender ela. Não sei se no final dessa semana, no começo da outra, a gente já pediu para chegar esse pacote, na verdade, né? A gente vai. Você vai ter para vender no seu site, né, Jean? Você está com esse projeto há um tempão, né? É um site de uns parceiros, na verdade, que eu tô junto com eles e tal. E aí, em breve isso vai ser lançado. Eu vou ajudar na divulgação e tal, mas não é no meu site de artista. Ah, tá, tá. Tá bom. Mas tá para sair, então logo logo tá pronto isso. E a outra pergunta que eu tive, essa foram três pessoas, uma inclusive é o meu pai. Ah, que Então, legal. meu pai mandou essa pergunta e um amigo me ligou, bicho, depois, me ligou nesse fim de semana para perguntar, bicho, me conta essa história aí. Tive três pessoas e mais meu pai e esse amigo que me ligou. Sobre aquela história do Ernesto Nazaré que eu falei, que tem uma composição. Eu vou contar essa história. Eu vou contar essa história porque parece que ficou meio mal entendido na live e eu vou contar. Quem me contou essa história foi Gogô. Você sabe, o Gogô é o Wilton Valente, foi o pianista do Dick Farney. Ele foi, eu não sei se ele Sim. ainda mas ele foi professor de harmonia da Unicamp, Unicamp, né? exatamente. Quando eu cursei o mestrado lá, ele era professor de harmonia. Não foi meu professor direto, mas eu assisti algumas palestras dele no mestrado. O meu professor mesmo, que era o Marcos Cavalcante, ele trazia bastante os outros professores para dar a palestra. E o Gogô, ele contava essa história do Ernesto Nazaré numa vida em paralelo com Scott Joplin, que foi um compositor de ragtime, da mesma época, do início do século XX, né? 1900 e pouquinho ali. Se eu não me engano, ambos nasceram antes dos 1900 e morreram ali por volta dos 1915 e 1917. E eles têm uma composição que a composição, o nome é O Favorito, do Ernesto Nazaré, e The Favorite, do Scott Joplin. E Pode é crer. considerado como o início da música popular de ambos os mundos, né? Tanto do machixe, do lundu ali, flertava com o machixe, apesar de que o Gogô falava que o Ernesto Nazaré não gostava muito de ser considerado um músico de machixe, mas flertava com o lundu, com o machixe. E o Scott Joplin com o ragtime, né? Que eram músicas que estavam surgindo nessa época, estilos musicais. E as músicas, as composições são muito parecidas, datam de uma época muito parecida e tudo indica que foi uma coincidência do universo, né? Pelo menos essa história que o Rafael dos Santos e o Gogô contavam na Unicamp, né? Eu não tenho bibliografia em relação a isso, mas como houve tanta gente que veio me perguntar disso, incluindo meu pai, eu tô aqui esclarecendo essa história que ficou pela metade na live passada, porque a gente estava falando tanta coisa, a gente ficou tão empolgado em conversar disso que ficou meio atropelado, né? Então tô discorrendo aqui sobre tudo que eu sei em relação a essa história. Tem alguém escrevendo Entendi. bastante aqui, ó. Pô, Ó, que massa. beleza. Legal, legal essa história. Beleza, Jean. Gostei. Ó, Depois... já tem uma pergunta aqui para você bacana, ó. Fala, Jean, a partir de que momento você começou a incorporar o sotaque único dos sete cordas no aço?
usando escalas alteradas e outras sonoridades diferentes que não são muito comuns dentro do choro? Baita pergunta, hein? Gostei. Ah, vamos lá, a partir de que momento? É. Cara, eu acho que o contato com a música na faculdade foi um lugar que me levou bastante para escutar outros sons, né? Então, tanto Jean, você pode dizer qual foi a faculdade? Eu não sei qual foi a faculdade que você fez. eu fiz a faculdade de Cantareira, Ah, não sabia. Legal. eu fiz faculdade de Cantareira, tinha aula com Camilo Carrara e com outros professores, com Antônio Ribeiro, com Matheus Bitondi, foram caras muito importantes assim na minha formação e que nesse sentido me abriram a cabeça completamente assim. Então, além de começar a escutar outros sons, música erudita, sei lá, jazz, coisas que eu não estava acostumado a escutar até então, eu escutava choro e samba, choro e samba, choro e samba até essa época da faculdade. Raramente escutava uma outra coisa assim. E aí por lá, não só essa questão de outras escalas, de outras sonoridades pro violão, mas como para minhas composições também, para os meus discos, para os meus trabalhos, todos tudo começou a surgir daquele monte de informação que borbulhava daquele lugar ali, né? Então, a partir dali eu comecei a conhecer um outro mundo, assim, um outro universo musical e que me abriu bastante a cabeça e continua me abrindo e mostrando muitas coisas, né? Acho que depois de lá eu me tornei um músico muito mais eclético, assim. E falando de escalas, enfim, usadas não no choro, tem o Rogério Caetano, né? Que você deve conhecer também, o Arthur, né? Que está perguntando, Uhum. que é um cara que começou a colocar essas escalas antes de mim, assim, é um cara que me influenciou bastante também, um cara muito especial, assim, para mim como norte para o violão de sete cordas, né? Um cara que buscava experimentar outras coisas, buscava trazer novas informações para o sete cordas de aço. Então, acho que esses dois momentos foram bem importantes, eles aconteceram meio simultaneamente, assim. Legal, legal. A gente bateu um papo com o Rogerinho aqui semana retrasada, eu acho. E bicho, ele deu uma aula aqui de opções de escalas em baixaria, colocou até a pentatônica, fica uma sonoridade muito particular, né, bicho? Você misturar o som da É, pentatônica com baixaria, o Rogerinho é especialista nisso, ele é muito bom, né? Eu bicho, adoro, eu que adoro. enciclopédia esse rapaz, Ele é, ele é, ele né? é. E bicho, Pois coloca é. qualquer gravação do Dino, do Rafael, ele toca tudo junto, do começo até o final, assim, ele aprendeu tudo, decorou aquilo tudo lá. Então ele é um cara muito especial, assim, É uma uma figura paixão muito, especial, assim, né? tem uma paixão muito grande pelo instrumento, pela linguagem e ainda traz novidades, né? Um cara que inova, colabora para o desenvolvimento dessa linguagem. Um cara que eu admiro muito, sou fãzaço. Ô, Jean, e quando eu te fiz o papo com ele, se eu não me engano, a gente tinha feito o nosso papo 2, 3 dias antes, né? E aí eu contei para ele daquela pergunta que o rapaz perguntou aqui, se ele já tinha ouvido, se você, né? A pergunta foi para você, né? Se você já tinha ouvido, você toca choro ou toca tipo aqueles caras lá de Brasília? Eu contei que o cara escreveu isso aqui, ele deu tanta risada, ele não conseguia parar de rir, bicho. O Rogério né, tem um humor muito Demais. bacana também, Ó, adoro. mais uma pergunta do Arthur aqui, ó. Como você teve a ideia da formação do quarteto de metais mais violoncete e pandeiro para o seu disco? Bom, acho que o pandeiro ele é um instrumento que sintetiza muito bem a questão rítmica da música brasileira, né? Ele está muito presente em vários gêneros. Se a gente for falar de choro, machixe, frevo, eu queria ter todo esse universo brasileiro dentro desse gênero e tem um cara que eu adoro tocando
se não fosse ele, não sei se o instrumento seria, eu teria escolhido o pandeiro, que é o Rafael Toledo, que é um pandeirista que eu sou fanzaço demais. E o quarteto de saxofones foi uma escolha porque eu já vinha dessa busca minha, que eu contei agora para vocês da época da faculdade, que eu comecei a descobrir outros sons, de querer fazer uma coisa que fosse mais camerística, que tivesse arranjos camerísticos e que tivesse instrumentos de sopro. E aí eu comecei a pensar em instrumentos de sopro que tivessem um impacto de uma, uma pequena banda, digamos assim, que fossem ter projeção, que fossem emitir som, que fosse ter um pouco de pressão no som, e ao mesmo tempo instrumentos que conseguissem tocar muita melodia, né? Tocar muita nota, que é uma coisa que o choro exige, né? Uhum. Então, o clarinete, a flauta eram instrumentos que têm essa possibilidade de tocar muita nota e tal, são instrumentos de sopro, só que eles não tinham a pressão que eu queria para o Uhum. grupo. E ao mesmo tempo, trompete e trombone são instrumentos que têm muita pressão, instrumentos da família dos metais, só que eles não conseguem tocar tantas, não tem facilidade, é uma dificuldade do instrumento, né? Para tocar melodias mais complexas, enfim. Tudo isso no trombone, no trompete fica um pouco mais complexo. E nos saxofones é mais natural. E aí eu resolvi juntar 4 saxofones, porque neles aí, dessa maneira, você consegue ter muitas possibilidades de contraponto, de criação de melodias tocando tocando ao mesmo tempo e fazendo funções diferentes. E também você consegue fazer, eu conseguiria ficar livre para tocar melodias e eles fazerem acordes. E aí com 4 caras tocando acordes, fica mais interessante. O barítono pode fazer uma função às vezes de baixo, e aí tem mais 3 notas para a gente poder deixar claro a estrutura do acorde e ainda colocar coloridos, enfim. Traz uma traria uma possibilidade legal, e eu experimentei e achei que deu super certo. E aí depois disso, tanto é que depois do primeiro disco, o primeiro disco que é o Mistura 7, eu refiz outro O projeto com essa mesma segundo formação, né? né? O Com o segundo mesmo disco que é o naipe, né? Remistura 7. Exatamente, com o mesmo naipe. Os dois são lindos, Quarteto de os saxofone. discos. Geralmente tem barítono, tenor, alto e soprano, às vezes dá uma mudadinha. Tem horas que tem 2 altos, por exemplo. No primeiro disco tem músicas que tem flauta, mas é isso. Nesse segundo eu priorizei só os saxofones mesmo. E tem uma hora ou outra dessa alternadinha aí de dois altos tenor barítono, soprano, alto tenor barítono. Que Então, legal. é isso. É, os discos são bonitos pra cacete. Eu me lembro, logo quando saiu o primeiro, você me deu. Deixa, eu fiquei escutando esse disco no carro um tempo aí, que era bonito pra caramba, bicho. Pô, que massa. Acho que você vai gostar do da Big Band, que tá quase saindo aí. Ah, com certeza eu vou gostar, né? Você vai curtir. Ô Jean, você falou uma coisa aí que tem a ver com algo que eu tava falando agora lá no Cifra Clube também. Que o cara me pergunta, muita gente me pergunta isso, né? Eu acho que é uma pergunta recorrente. Pelo menos pra mim acontece. Se o jazz veio pra mim desde cedo, se era uma coisa desde criança, né? Que eu queria. E eu falei que sim, sempre teve uma conexão, por causa de muito jazz, muita música erudita, apesar de não ser musicista, que eu tinha essa conexão, mas na minha infância, na minha vida, eu terminei ouvindo muito de tudo, assim, de rock muito pesado, a hip hop, a música brasileira, choro, samba e o jazz e blues. Teve uma época em minha vida que eu ouvia blues incessantemente, assim, né? Uhum. E aí você falou uma coisa, assim, também na época que você ouviu basicamente samba e choro, né? E o que eu respondi para ele foi que eu busquei minha posição como ser humano não tem muito a ver com essa restrição, com essa restrição assim de não, eu só faço isso, está limitado, esse tipo de limitação, sabe? De eu só me interesso por jazz, só toca jazz aqui em casa, entendeu? É, Uhum. isso me limitaria demais como ser humano. E eu sinto a mesma coisa com você, assim, quando a gente conversa, eu sinto que você tem essa busca por liberdade, né? Não, por Uhum. ninguém te colocar dentro de uma caixa,
não só sua música também, mas eu digo você como pessoa mesmo. Você Aham. sente isso também, de ter ido buscar outras cores, de não ficar limitado a algo? Como você se relaciona com isso? Cara, eu sempre procuro, e acho que eu sempre procuro ouvir outras coisas e buscar novos sons. Eu acho que principalmente pelo fato de que uma hora eu gosto muito de uma coisa, me apaixono por aquilo, e depois eu escutei muito aquilo, eu me enjoo daquilo, né? Eu quero escutar uma coisa nova, quero ter uma experiência diferente, enfim. E acho que esse lugar de aprender coisas novas e de buscar sons que você ainda não conhece, de você experimentar novos sabores, com certeza vai muito de encontro a isso que você está falando, né? Agrega muito para a gente como ser humano, né? Leva a gente para outros lugares Sim. de pensamento, faz a gente repensar até a maneira como a gente pensa, como a gente vê a vida, como a gente vê o dia a dia, como a gente se relaciona com as pessoas, né? Então, eu acho que isso tudo é super importante, né? Essa descoberta para mim, né? Essa descoberta de mundo, essa descoberta de música, a descoberta de sons, a descoberta de pessoas, é uma coisa que me motiva muito. Então, eu tô sempre buscando coisas novas. Esses dias, cara, eu gosto de mixar, né? Eu tô cada vez mais me aprofundando, né, nessa área, enfim, eu gosto de principalmente as minhas coisas, né? Com projetos que eu estou envolvido, assim, de fazer minhas mixagens aqui em casa com calma e tal. E esses dias, cara, eu comecei a escutar sons que eu nunca tinha escutado, assim, eu até já tentei escutar outras vezes, não tinha me chamado tanta atenção. E aí, por esse outro lado da mixagem, isso me pegou muito. Eu escutei muito Radiohead esses dias, esses tempos. Porque, mano, impressionante a criação dos caras, né? A mix que é feita ali é um negócio muito cuidadoso, né? E, e eu já tinha ouvido falar dos caras várias vezes, já tinha tentado escutar outras vezes e ainda não tinha me despertado. Aí você escuta uma vez, você escuta outra. Aí agora, do nada, me pegou assim. Eu falei, puta, que bicho, que negócio fantástico, muito legal. Aí esses dias também eu tava equalizando aqui meus sistemas, chegando num lugar de graves interessante. E eu comecei a pegar umas referências, assim, de sons mais pops, assim, para escutar aqui, ver como tava soando e tal. E, bicho, eu fiquei impressionado com a qualidade de som das coisas sei lá, Ariana Grande, da Billie Eilish. Cara, impressionante, assim, um negócio muito bem feito, de muito alta qualidade. Aí você começa a escutar outras coisas. E acho que é isso, né? É uma coisa que você vai. Eu sempre tô ali no choro, sempre no samba. Samba é um negócio que eu escuto sempre, assim. Eu sempre me descubro muito no samba, e sempre volto para esse lugar. Eu escuto mais do que choro até. Eu gosto muito do universo do samba, da verdade que o samba tem, da rítmica, né, que esse universo traz, enfim. E sempre vou voltar nele, mas sempre tento experimentar de outros sabores, de outras coisas, e acho isso me alimenta muito, acho muito importante. Quando eu, quando posso, sei lá, eu visito algum museu assim, quando eu vou para fora do país tocar, sempre procuro visitar um museu diferente, eu acho um artista que eu gosto, que me interessa, e eu tento, sei lá, entender o que o cara está querendo dizer ali, ou o que aquilo me passa e tento levar para os meus sons, para minhas composições. Enfim, tenho bastante disso, assim. Sempre tento me inspirar em várias coisas de universos diferentes que não são aqueles que eu tô acostumado, que estão mais à minha volta, né? Com certeza, assim, eu acho que você traduziu bem aí, porque você falou de algo que eu ia falar, que é o quanto esse tipo de abertura, né, de amplitude, de possibilidade te traz evolução de uma maneira geral, não só como músico, né? Você citou aí possibilidade de evolução, e até você se colocar
no lugar, né? Tipo, você citou a Ariana Grande. Eu particularmente não conheço a música, né? Mas eu sei que é algo que jamais a gente iria se propor ouvir se não fosse por algum motivo X. E de repente você está tendo ali que se colocar e entender o ponto de vista daquela pessoa, né? Qual o ponto de vista que Uhum. ela partiu daquilo ali. Isso eu acho que é uma evolução humana incrível, assim. E a outra Exato. coisa que você falou também, eu sou rato de museu, assim, bicho. Eu também, quando viajo, eu fico assim. Eu tenho uma filha de 12 anos que já passou mais de 10 horas no Louvre. As pessoas, eu me lembro que no dia que a gente fez isso, eu falei com alguns familiares, o pessoal achou que era tortura na menina e ela estava amarradona, assim, mas é, é, eu acho que Boto fé. um nível de crescimento que você tem ali de expansão, de estar em contato com a história, em contato com a arte. É uma coisa que me traz um impacto muito grande, assim, de estar dentro de museu, assim. Só o fato de estar dentro, às vezes, de você. Porque muitas vezes você passa 10 horas, você não está mais assimilando nada, sabe? Às vezes você está passando em Uhum. corredores ali, mas aquilo ali vai te enchendo de uma forma. É difícil explicar, é uma coisa É, de empatia, que a pessoa tem uma simpatia com aquilo ali, mas eu também acho é. fantástico Pra essa mim, coisa preenche a alma de uma maneira sensacional também. Tá no eu museu acho assim. incrível, assim. E Pô. tem uma coisa que, assim, eu particularmente aprendi museu, porque não estudei arte plástica, história da arte plástica, assim, muito rasamente, mas, tipo, você vê, eu fui a alguns museus, tipo o Museu de Picasso é, e Velázquez, que tem a história da evolução deles como artista. O próprio Salvador Dalí também. Eles têm. O Dalí e Picasso têm museus específicos para eles, né? Com o nome dele. Van Gogh também. E Velázquez tem áreas de museus assim. E você vê a evolução deles. Principalmente o que me espantou foi o processo de evolução, assim, da busca. Você vê eles como crianças evoluindo ali, copiando as artes do passado, essa coisa como nas artes plásticas, isso eu não tinha essa noção do respeito pelo passado. A mesma coisa que você falou do Rogerinho aí, né? A gente está na mesma conversa. O cara que sabe, o cara consegue tocar as linhas de baixo do Luizinho Sete Cordas, do Dino, do começo ao fim, e aí você vai ver lá, você vê Picasso com 9 10 anos, copiando o Michelangelo, o Rafael, o Donatello. Uhum. Você vê que o processo não é um processo, eu nasci assim, né? É um processo Lógico, com certeza. de um suor muito grande, uma vida dedicada àquilo ali, que eu, a primeira vez, eu Aham. era muito jovem, a primeira vez que eu me lembro que foi no Museu do Picasso, que me impactou isso. E eu fiquei, caramba, bicho, o cara vem transcrevendo desde os 9 Uhum. 10 anos, né? Exato. Tem lá toda a vida No de dele de Barcelona? transcrição, né? É incrível isso. É nesse no de Barcelona que você teve? O de Barcelona, aquele de Barcelona. É maravilhoso, né, esse museu, né, bicho? Estive lá também É, ano passado e, cara, aí um negócio que me chamou muita atenção, que deu vontade de fazer com música, ai, As Meninas, é um quadro, Velázquez, é do Velázquez, né? E aí ele é, fez aquela retratação, né, dele, ele fez o fez estudo, o estudo, bicho, é maravilhoso você é entrar maravilhoso. naquela sala e ver como é que o cara tá recriando aquilo, né? Repassando toda aquela informação que ele. Aí o cara já tá num outro estágio, né? Já No outro estágio. colaborando com a arte, né? E aí o cara pegando, assim, pegando aquelas sensações, aquele lugar, aquilo que ele enxergava de bonito na obra do cara e fazendo o negócio do jeito dele, né? Transformando aquilo. É lindo demais, né? Não, Maravilhoso. aquilo é lindo. E uma coisa que me impactou muito, esse foi o museu que mais me impactou, isso há 20 anos atrás. É, porque você volta, você desce no primeiro andar, eu não sei se mais se a estrutura ainda é assim, eu soube que mudou, eu fui lá outra vez, já era diferente, eu soube que mudou de novo. Mas eu me lembro que eu desci no primeiro andar de novo, depois desse estudo dele já consagrado que ele tem, e você vê o retrato dele das meninas com 16 anos, ele tinha feito exatamente igual a carvão. Igual.
Exatamente. Ele com 16 anos, ele fez assim, ó, essa é a minha transcrição. E aí depois com 60 e tantos, ele vai, não, e agora essa é a minha versão daquilo. Isso, bicho, isso eu me lembro que eu tô arrepiado aqui. Eu me lembro que eu vi que é uma conexão com a arte É, muito é funda, de né, Jean? arrepiar mesmo. É de Muito arrepiar profundo. aquilo ali, bicho. Cara. Porque você E vê eu que é não. exatamente isso que você está falando. Às vezes é engraçado, porque até parece que a gente está, né? Eu vou falar de uma coisa que vai parecer que o cara tá falando mal, mas não é isso. Mas às vezes as pessoas querem tocar e querem aprender, e o cara falou, não, eu quero fazer. E aí você vê, tá acontecendo muito com sete cordas isso, com o instrumento no momento, assim. As pessoas estão, algumas pessoas, né? Não é todo mundo, não. Um ou outro cara pega aquilo sem ter a informação dos antigos e sai fazendo. E aí, a hora que chega nos nossos ouvidos, aquilo soa como uma coisa sem embasamento, sem chão, né? Sem terra, né? Então, mais uma prova de que a arte é isso, né? Primeiro você copia, depois você internaliza aquilo, depois você desenvolve, transforma. É um exemplo claro esse que você deu e serve para tudo, né? É isso. Se a gente não tivesse tirado antes as coisas do Dino, do Luizinho, de não sei o quê, não sei o quê, a hora que você pega os sete cordas para tocar vai ser um negócio esquisito, sem tutano, né? A hora que você pega essas outras coisas que já existem, você se alimenta disso, você digere isso, e depois você transforma essa, essa linguagem, esse lugar, você colabora, né? Não precisa nem se transformar a palavra, mas você colabora do seu jeito. Isso aí fica a arte fica com muito mais propriedade, com mais embasado. E as pessoas que estão em volta, todo mundo que está olhando, que vai ver, que vai apreciar isso, percebe essa coisa. Não é um negócio que é para quem é entendido, para quem não é. É perceptível para o leigo, para o cara que só gosta de música, né? Então é engraçado, porque várias vezes, né, você tá com, sei lá, tá com a sua mãe, com minha mãe, eu tô com a minha mãe, eu tô com minha esposa, que não são musicistas, gostam de ouvir música, mas aí passa um negócio, a gente passa perto de alguém que tá tocando, ou ouve alguma coisa, a pessoa fala, né? Tá meio estranho isso aí, ou é impressão minha? Você fala, não, tá estranho mesmo, é isso aí. Então, é isso, né? Acho que chega para todo mundo, né? Por isso, muito importante você falar disso, né? Dessa importância de a gente ir atrás do que é base, do que é retratar primeiro, copiar, depois desenvolver, né? Isso é algo realmente de fundamental e assim, e é impressionante o quanto a música te expõe nesse sentido, né, Jean? Porque você falou, às vezes a pessoa, eu não sei se o exemplo que você deu pode ter conexão com o que eu vou falar, mas às vezes a pessoa você vê que é um musicista que tem, com certeza, todos os pré-requisitos ali de talento, de técnica, de facilidade no instrumento, né? Ele consegue se conectar com o instrumento de uma forma, mas a, a, ele tá nu ali. Se tem alguma coisa ali que não tá bem resolvida, aquilo ali e me colocando nesse mesmo lugar, assim, a gente tá nu, eu tô nu ali. Mostra exatamente onde você foi, onde você não foi, né? O que você fez, o que você deixou de fazer, o que tá faltando você fazer. A música ela é muito grata no sentido de te oferecer de volta o que você deu a ela, mas ela também te expõe quando você está em falta com ela, né? Mas com Isso certeza absoluta. é muito Várias louco. vezes já estive nessa situação. Disposição É, também, claro, exatamente. é exatamente isso. Ela te expõe. Então, se você não fez esse trabalho, obviamente que a gente não está falando aqui para você sair sendo uma cópia de ninguém, assim, não é disso que a gente está falando, né? Mas essa coisa de você tentar, de alguma forma, ir dizer algo através da música sem ter
lido antes, sem ter o que dizer, sem ter ouvido antes o que os outros disseram, isso fica tão explícito que chega a gritar no ouvido de, como você falou, de uma pessoa leiga, né? É muito louco isso. Exato, exato. Tô de acordo. Ó, Jean, ó, o rapaz perguntou lá aqui de novo, ele perguntou como é que você fez, voltando para aquele assunto, como é que você faz para equalizar, né? 4 saxofones com muito mais volume do que o violão de 7. Como é que você faz isso ao vivo, Jean, para esse tipo de equalização? Cara, eu acho que isso só é possível hoje em dia, né? Que a gente tem Claro. recursos de poder ligar um violão numa caixa de som, enfim. Acho que talvez se fosse há tempos, muito tempo atrás, quando a gente não tinha tecnologia, não tinha o instrumento elétrico ainda, né? Acho que ia ser bem complexo. Eu já fiz pensando nisso, né? Que a gente ia ter que usar isso, né? Na hora de tocar, de ensaiar, tem que ligar o instrumento num ampli. Eu acho que é dessa equalização que ele está querendo dizer, né? Da mistura entre os instrumentos. Os saxofones têm muito mais projeção, né? Do que o violão. Ah, claro. Então, apesar de os caras tocarem mais piano na hora que eles estão tocando comigo, mesmo assim ainda são instrumentos que têm muito volume. Então eu preciso usar desse recurso, assim, uma boa captação, um bom amplificador para conseguir ter um som bonito de violão e chegar com o volume junto, perto deles. Então é isso que eu costumo usar. E você usa um amplificador seu ou você coloca no monitor o violão? Eu uso um amplificador meu, eu tenho um AER, sabe? Aí Como é que é o nome? é isso aí. Compact LX, se não me engano, é isso. É para instrumento acústico, um amplificador bem legal, assim. Bem legal mesmo. Tem tempo que eu não vejo eles, mas tinha uma época que eles estavam por toda parte, né? E é um amplificador muito bacana. É, maravilhoso. É isso É, que aí. legal. Legal. A tecnologia nos oferece essas possibilidades, né? Realmente. Ah, agora eu estou usando um captador maravilhoso que se chama Harmonic. Não Hum, sei se pronuncia Harmonic ou Harmonic até hoje, mas é do pessoal daqui do Brasil, lá do Sul, o Jonatas, e os caras estão desenvolvendo cada vez mais, melhorando esse captador. E ele tem, além de ter o piezo aqui atrás do rastilho, né? Tem uhum, aquela plaquinha que capta o som que dá mais, pra gente ter mais projeção. Então ele tem 2 microfones internos. Tem um que fica aqui na boca, eu tô sem meu uhum. violão de captador agora, e tem outro que vem aqui atrás do cavalete, um outro microfone. E Um cara, só captador, ele tem essas 3 captações. isso, Ah, exato. O equilíbrio dos 2 microfones internos você faz uma regulagem interna com uma chave, você equilibra o volume entre um e outro, aham, e depois esse volume fica fechado, né? Se você quiser mexer nele, você tem que abrir o violão, enfim, não é para mexer sempre, é para só entendi. esses dois ficam iguais. E aí depois você tem aqui na boca do instrumento o equilíbrio entre o piezo e esse combo de microfones. Aham. Então, e aí é muito legal, porque você consegue, quando você está num lugar que você não precisa de tanto volume assim, você consegue usar só o microfone, por exemplo, e bicho, é maravilhoso o som do microfone, assim. Dos captadores que eu já usei, é o que tem o som mais natural de violão até hoje. Eu já usei bastante coisa gringa, assim, captadores de fora, e agora eu estou usando esse. O Rogério também está usando esse. Tem bastante gente usando esse captador agora aqui no Brasil. E cada vez mais os caras estão evoluindo e acho que em breve os caras merecem o espaço do mercado aí, porque tá sendo muito bem feito e os caras são super atenciosos. O Jonatas, sempre quando tem alguma coisa, você passa um feedback pro cara, o cara, não, pode deixar que isso aí eu vou melhorar. O próximo já sai melhor, então tá super alto nível o captador. Aconselho, recomendo para todo mundo, só estou usando ele agora. E é isso, quando você está numa situação de mais volume, um palco mais alto, aí você deixa tem um blendzinho, né? Você deixa o volume do
do microfone mais baixo e deixo o volume do captador mais alto. Ou só captador, dá para escolher também essa opção. E aí você consegue tocar num palco com um batera cheio de instrumentos, sei lá, em palco grande, nos shows com criolo, por exemplo. É possível de usar. Então, é um captador bem versátil e tem essa coisa que a gente busca sempre, né? Que é ter um som um pouco mais natural do instrumento, né? Porque, cara, é impressionante o quão difícil é de se chegar num captador legal para violão, né? Mas é impressionante isso, é entristecedor. Ensurdecedor, exatamente. Muitas vezes a gente prefere tocar só com um microfone, né? Quando é possível numa situação acústica, no teatro, mas é isso, nem sempre dá, né? Você vai tocar com microfone no palco lá com crioulo, não dá. Tem É, chance alguma disso acontecer. teve uma época de minha vida que eu queria muito ter tocado mais com. Me chamavam para mais trabalhos de música brasileira, instrumental, assim. Eu queria que fosse violão nylon e nunca consegui, assim. Nunca consegui. Sempre era muito frustrante e comprometia a música e eu chegava em casa mal e aí desisti. Ainda é difícil, ainda não é fácil, mas com certeza eles são os caras que mais resolveram para mim até agora. O que Ô, que Jean, mandaram aqui? Essa fiquei captação em curioso em relação. relação a isso. Me responde uma coisa. Então, ele tem essas três captações, né? Duas você regula somente na instalação, né? Você só fez uma Sim, regulação disso aí, né? só Você só fiz fez uma. uma regulagem. Exato, essa mistura entre os dois microfones, só uma vez. Você pode refazer, se você quiser, dá para você mesmo mexer, enfim, tirando as cordas, mas é melhor que o luthier faça, porque fica num lugar meio delicado do instrumento, assim. Ah, você só precisa tirar as cordas, não precisa tirar o tampo. Não, Para instalar, você precisou tirar o tampo, não? não, não, Não. não. Ótimo. Não, violão não se mexe no instrumento, é. Tirar Ah, o tampo tá. É do porque você violão. falou a hora aí, desmontou o violão, eu tomei um susto enorme. Eu falei, cacete. Não, então Eu falei beleza. desmontar o violão? Acho que, será? Eu Você falei isso? falou, tem que desmontar o violão, eu tomei um susto. Ixi, acho que eu falei, se eu falei foi engano, então. Acho que, Não, não. tranquilo, beleza. Eu é que entrou em minha imaginação alguém descolando um tampo aqui, eu quase tive um ciricutico. Não, foi. Mas beleza, mas aí minha pergunta então ele tem dois botões, é isso? Um de volume e um de blend? Cara, ele tem um de blend, ele tem um tone também para você Ah, tirar, legal. tem um mais agudo, mais grave ali. Tem blend, volume, tone, tem uma outra, acho que tem uma outra regulagem, que é mesmo? Ah, ele tem um botão anti-feedback também, um botãozinho que, bicho, quando tá sobrando a frequência, ele Que costuma funcionar. legal, Eu que testei umas legal. vezes, eu precisei testar poucas vezes, porque não tive em grandes problemas assim, porque eu costumo regular mais com essa questão do ou mais microfone ou mais captador, mas eu já testei também, ele funcionou bem, tem um botãozinho que quando começa a sobrar a frequência, você deixa ela sobrar um pouco e aperta o botão e ele varre a frequência e tira ela um pouco da equalização do instrumento. Também Caramba, interessantíssimo. E o rapaz que faz a instalação, ou ele também vende e você mesmo pode instalar com o seu luthier? Ou ele tem ele que vem, instalar? não, ele vende, você mesmo pode instalar. Aqui em São Paulo eu recomendo o Paul, não sei se você conhece da LG Luteria, é um cara muito bom para Que fazer legal, instalação que desse legal, tipo, que legal. aqui Legal. das perdizes. O Bruno fez uma pergunta aqui, mas acho que você já respondeu, né? Ele coloca aqui, ó, essa captação em relação à microfonia, qual a sua opinião? É bem isso, né? Ela tem essas duas opções. Então, como tem, você pode escolher se você quer mais um ou mais outro. O microfone sempre vai dar mais microfonia, né? Ele sempre vai te permitir tocar usar ele em lugares onde o palco não esteja tão alto, né? Onde você não precise tanto de retorno. Mas, bicho, eu consigo usar bem eles. Eu gosto de usar bastante eles na metade, um pouquinho mais pro captador, mesmo quando tá. Opa, desculpa, um pouquinho mais pro microfone, mesmo Uhum. quando a situação não é de palco muito grande, eu sempre coloco um pouquinho do captador porque eu acho que dá um pesozinho, dá um corpo, que é interessante, assim. Então,
para esses tipos de situações, situação média, eu sempre tento deixar ele no meio, assim, usando um pouco de captador e um pouco de microfone. E aí, quando a gente está numa situação de muito volume de palco, aí eu coloco ele quase totalmente às vezes totalmente mesmo pro captador, pro piezo. E aí não rola microfonia, Que legal. né? Ô Fernando Nunes, ô seu nó cego, abração, meu irmão, saudade de você, esse nó cego. Jean, ó, a live vai acabar daqui a alguns minutos, aí todo mundo tá indicando agora que a gente encerre antes dela mesmo para conseguir salvar depois. Eu quero deixar isso salvo porque você falou umas maravilhas aí, é bom que depois o pessoal possa ouvir. Então, meu irmão, queria agradecer mais uma vez, espero que a gente faça de novo. Mais uma vez, fiquei de perguntar o lance de tocar com crioulo, com hip hop, não vai ficar para a próxima de novo, bicho. Logo, logo a gente arma outra. Vai ter que abrir outra, porque é tanto papo, mas, bicho, obrigado aí pelo papo, muito Pô, legal. obrigado você pelo convite, obrigado a Musical, a Dadário, pela parceria. E é isso aí, tamo junto, bicho. Vamos que vamos, logo logo a gente arma outra para bater mais um papo. Pois é, aí daqui a pouco a gente marca outra aí pra gente se falar. Valeu? Abração. Obrigado para todo mundo que tá aí com a gente. Se quiser, me manda um inbox, manda uma mensagem pra gente trocar ideia, tá bom? Isso aí. Valeu. Valeu, turma. Abraço.